Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Fórum de Ensino em Patologia, um oferecimento da Sociedade Brasileira de Patologia para as mais variadas escolas de graduação deste país. A aula é intitulada Covid-19, achados pulmonares em autópsias completas no Amazonas. Eu sou Monique Freire, apresentadora, sou pesquisadora da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, professora da FAMetro e patologista da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. Essa aula foi elaborada em parceria com o professor Dr. Luiz Ferreira. Ele é professor titular da Universidade Federal do Amazonas e pesquisador da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. Na aula de hoje, nós vamos revisar, então, os principais achados da Covid-19 no pulmão. E esses achados são traduzidos pelo aquilo que nós chamamos de dano alveolar difuso. Neste padrão de lesão, há uma forma de lesão pulmonar aguda grave resultante de dano epitelial e dano ao endotélio alveolar. O dano alveolar difuso é a manifestação patológica da síndrome do desconforto respiratório aguda. Trata-se de uma síndrome clínico-patológica e essa síndrome consiste em hipoxemia grave de origem não cardiogênica refratária a oxigênio. Desta forma, o dano alveolar difuso possui várias causas subjacentes, não apenas a Covid-19 naturalmente, pulmonares e sistêmicas, dentre as quais podemos destacar sepse, choque, hipóxia, além de lesões causadas por agentes químicos ou físicos inalados diretamente. É classificada morfologicamente em 3 fases: exudativa, proliferativa e fibrótica, as quais nós vamos ver nessa aula de hoje. Sendo assim, nós conseguimos evidenciar aqui, no lado esquerdo da imagem, o pulmão, o alvéolo pulmonar normal. Esse alvéolo, então, ele é revestido pelo epitélio brônquico, pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2, e essas células representam a chave para a parte do dano alveolar difuso que nós observamos na COVID, além dos macrófagos alveolares. Então, esse esquema mostra o alvéolo normal sendo comparado com o alvéolo lesado na fase inicial do dano alveolar difuso. Sendo assim, vocês podem observar que a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 8, interleucina 1, fator de necrose tumoral, e esses fatores causam a aderência dos neutrófilos aos capilares pulmonares e o extravasamento para o espaço alveolar, onde há a ativação de células inflamatórias. Os neutrófilos ativados liberam uma série de fatores, como leucotrienos, oxidantes, proteases e fator ativador de plaquetas, que contribuem para a lesão local do tecido, acúmulo de líquido de edema nos espaços aéreos, inativação do surfactante pulmonar, além da formação de membrana hialina, características dessa fase inicial. Dessa forma, na fase exudativa, nós podemos observar, portanto, a presença. Sendo assim, nessa fase, nós podemos observar caracteristicamente a presença de edema alveolar, exudatos fibrinosos que formam membranas hialinas e essas membranas hialinas revestem os espaços alveolares, a presença de necrose de pneumócitos do tipo 2 e exudatos inflamatórios intersticiais, além da presença de microtrombos fibrinosos pulmonares ocasionais. Aqui vocês podem observar as principais alterações macroscópicas causadas pela Covid-19. Esse caso é um caso de um paciente com Covid-19 que foi autopsiado aqui no Amazonas, e vocês conseguem observar então a presença de um edema, congestão e hemorragias difusas pelo parênquima pulmonar. Na microscopia, nós começamos a observar como alterações mais precoces a presença de dilatação dos capilares alveolares, destacamento do epitélio alveolar, uma hiperplasia de pneumócitos tipo 2 reacionais, a presença de extravasamento eritrocitário aqui nos alvéolos,
além do acúmulo de edema intraalveolar. 2 a 3 dias após a lesão, esse exudato que acumula nos espaços alveolares, misturado com os danos celulares necróticos após a necrose de pneumócitos tipo 2, condensam-se para formar as membranas hialinas. Essas membranas são frequentemente consideradas, portanto, como um aspecto histopatológico característico da fase exudativa. Então, essa outra imagem que vocês podem observar, observamos então a presença de edema nos espaços alveolares e a membrana hialina revestindo as paredes alveolares. Então, em maior aumento, a presença desse material proteináceo bastante eosinofílico, que naturalmente limita consideravelmente as trocas gasosas. Então, são imagens de microscopia dos nossos pacientes em que vocês podem observar, além da presença de edema, focos hemorrágicos. Esses focos hemorrágicos podem se tornar cada vez mais proeminentes e confluentes, abrangendo grandes áreas do parênquima pulmonar, portanto. Como vocês podem observar nestas imagens. E alguns dias depois, a fase exudativa, nós observamos a presença dos achados característicos da fase proliferativa. Esses achados, então, iniciam-se em 3 a 7 dias após a lesão inicial e são características as presenças de remanescentes das membranas hialinas, marcadamente a hiperplasia de pneumócitos tipo 2, os microtrombos pulmonares ficam cada vez mais frequentes e inicia-se a organização de tampões fibroplásticos dentro dos espaços alveolares e do interstício como uma tentativa inicial de reparo ao tecido pulmonar. Inicia-se ainda a presença de metaplasia escamosa focal, como também parte desse processo inicial de reparo. Nesta imagem de microscopia eletrônica, nós conseguimos observar a presença de um capilar dilatado com degeneração das células endoteliais, exposição da membrana basal, com adesão plaquetária e adesão de fibrina. Nós também conseguimos observar naturalmente esses trombos à microscopia óptica, então com presença de um material fibrinoso aderido à parede de vasos de médio calibre do alvéolo pulmonar. À macroscopia, nós conseguimos observar, então, a presença de verdadeiros infartos pulmonares, conforme esses trombos vão se tornando cada vez mais frequentes, portanto, aqui com lesões bem delimitadas na face anterior do pulmão esquerdo. Então, essas lesões do tipo infarto pulmonar são lesões bem marcadas, então, onde eu tenho a presença de extensas áreas comprometidas pelo infarto, acúmulo de material proteináceo, característico de edema. Outro achado frequente em nossos pacientes foi a presença de broncopneumonia associada. Vocês conseguem observar, portanto, na face posterior do pulmão direito, a presença dessas micronodulações amareladas e a microscopia eram representadas, portanto, por alvéolos pulmonares preenchidos por exudato fibrino purulento. Outro achado em nossos pacientes é a presença de um infiltrado inflamatório perivascular, constituído por linfócitos, histiócitos e alguns plasmócitos, mas o achado mais marcante, contundente, característico da fase proliferativa do dano alveolar difuso é a presença de hiperplasia de pneumócitos tipo 2. Esses pneumócitos tornam-se com citoplasma bem eosinofílico, com uma cariomegalia acentuada, nucleolos evidentes, formando verdadeiros sincícios celulares que obliteram os espaços alveolares e, naturalmente, impedem a oxigenação adequada. Então, é um achado bastante proeminente desta fase,
Aqui novamente mostrando a dilatação dos capilares pulmonares e a hiperplasia de pneumócitos tipo 2, alguns ainda formando células multinucleadas. Outro achado frequente em nossos pacientes é a presença de megacariócitos no leito capilar pulmonar, caracterizando a hematopoiesia extramedular. Nesses pacientes ainda, aqui visto em imagens de microscopia óptica e uma imagem em microscopia eletrônica, onde eu tenho um megacariócito dentro de um capilar, aqui então com a célula endotelial, a microscopia eletrônica. Aqui vocês podem observar um pneumócito tipo 2 binucleado e sua cariomegalia acentuada com nucleolo evidente, citoplasma bastante volumoso, a presença de microvírulos característicos dessa célula à microscopia eletrônica. Novamente, são imagens de microscopia eletrônica mostrando binucleação, cariomegalia acentuada e a presença de partículas virais no parênquima pulmonar dos nossos pacientes, com spikes característicos dos coronavírus. A próxima fase é a fase fibrótica. Esta fase, que começa após 7 dias do dano inicial, caracteriza-se pela presença de fibrose intersticial densa indistinguível de outros padrões de fibrose intersticial avançada. Portanto, não há como fazer distinção morfológica nesta fase de diferentes fatores etiológicos. Nesta fase é marcada a presença de áreas brancacentas, rígidas, a macroscopia no parênquima pulmonar e a microscopia. Essas áreas são marcadas então por proliferação de feixes de músculo liso, depósitos de fibras colágenas, células mononucleares, depósitos novamente de fibras colágenas, presença de áreas de metaplasia escamosa do epitélio brônquico, aqui evidenciadas pela positividade para a citoceratina, a imunohistoquímica, e a imagem de microscopia eletrônica, portanto, vemos fibroblastos com depósitos de fibras colágenas. Desta forma, com base nos achados morfológicos aqui expostos, propomos que o mecanismo fisiopatológico do dano pulmonar pela Covid-19 seja em decorrência de um efeito citopático viral, lesando primeiramente os pneumócitos do tipo 1, levando a um desnudamento do epitélio alveolar, além de uma concomitante lesão endotelial que leva ao aumento da permeabilidade capilar e trombose nos capilares alveolares, caracterizando, portanto, o dano alveolar difuso em sua fase exudativa, através dos marcos histopatológicos edema, membrana hialina e hemorragia evidenciados nas imagens aqui demonstradas. O infiltrado inflamatório mostra positividade para células T. Temos ainda a participação de macrófagos evidenciados à imunohistoquímica. Então, infiltrado rico em células T, pobre em células B. Aqui a positividade para a presença de fibrina intraalveolar, uma vez que o estímulo da lesão pela Covid-19 persiste e a persistência da lesão ao pneumócito do tipo 1, eu tenho então a passagem para a fase proliferativa como hiperplasia de pneumócitos tipo 2, formação de sincícios celulares e neoformação capilar. Desta forma, a presença de exudato, debris celulares, hemácias e edema leva à obstrução dos espaços alveolares, diminuindo a capacidade de oxigenação desse paciente. Além disso, a lesão endotelial leva à ruptura da parede alveolar, diminuição dos capilares alveolares e, por conseguinte, neoformação capilar, evidenciados, portanto, a imunohistoquímica.
marcando CD34 e demonstrando, portanto, essa neoformação capilar. Caracterizando o dano alveolar difuso em sua fase proliferativa, portanto, nós vimos, bem documentado, a presença de hiperplasia de pneumócitos do tipo 2. Outros achados, como já exposto, a presença de broncopneumonia com o exudato fibrino purulento preenchendo os espaços alveolares. 2 dos nossos casos necropsiados apresentaram infecção por aspergilos, evidenciadas pela presença de hifas fúngicas. Podemos observar aqui pela positividade da hibridização in situ para o RNA do SARS-CoV-2, aqui evidenciados por essas estruturas avermelhadas, e a hibridização in situ por fluorescência, então mostrando as partículas virais em verde. Portanto, a partir desses achados, concluímos que a Covid-19 segue os padrões histopatológicos já descritos para as lesões no dano alveolar difuso em suas 3 fases, as quais podem coexistir no mesmo lobo pulmonar, uma vez que esses pacientes seguem um contínuo de alterações histopatológicas. A fase exudativa, segundo os nossos achados, é mais frequente em lobo superior e a pneumonia bacteriana associada em lobo inferior. Os fenômenos trombóticos aqui demonstrados são frequentes, envolvendo trombos capilares em artérias de pequeno, médio e grande calibre. Além disso, em alguns casos, a hemorragia pulmonar difusa pode ser o principal achado histológico pulmonar. A metaplasia escamosa, como vocês viram, é frequente no epitélio bronquiolar nas fases proliferativa e de organização, especialmente nessa última. O infarto pulmonar pode ser encontrado em 3% dos casos necropsiados pela nossa equipe. O infiltrado inflamatório é constituído predominantemente por linfócitos TCD3, CD4, CD8, além de macrófagos CD68 positivos. Frequentes megacariócitos foram encontrados em capilares com hiperplasia megacariocítica na medula óssea e baço desses pacientes. Há raros achados de vasculite nos pacientes autopsiados e a presença de apoptose, necrose e degeneração de pneumócitos tipo 2 e células endoteliais são os principais achados do efeito citopático viral. O tempo de evolução da fase exudativa para a fase de organização é variável, entre 2 a 3 semanas em nossos pacientes, levando à obstrução completa dos espaços alveolares por fibrose e espessamento septal. Nós gostaríamos de agradecer, primeiramente, aos familiares dos pacientes necropsiados pela nossa equipe, que permitiram a realização da pesquisa e, portanto, a conclusão de nossos achados. Agradecer também à grande equipe de pesquisa aqui demonstrada que deu todo o apoio necessário à realização da nossa pesquisa. Agradecer às instituições colaboradoras e agradecer em especial a oportunidade oferecida pelo Fórum de Ensino em Patologia e a Sociedade Brasileira de Patologia. Até lá!